Boa tarde. Então, vamos dar continuidade ao conteúdo e começar a falar sobre poderes administrativos. Bom, nós estudamos princípios e eu ressaltei em inúmeros momentos a importância dos princípios para o direito administrativo. Afinal de contas, nós não temos um código de direito administrativo no Brasil. Mas os princípios por si só não conseguem dar todas as respostas. Algumas outras respostas são dadas pelos poderes que o Estado tem. Nós temos poderes em sentidos próprios e sentidos impróprios. A gente vai começar falando sobre os poderes em sentido impróprio, que na verdade é a forma como os poderes se concretizam. Os poderes podem ser concretizados de forma discricionária ou vinculada. Também em inúmeros momentos durante as aulas anteriores eu falei sobre discricionariedade, sobre vinculação. Eu acredito que vocês já tenham mais que uma noção, que vocês já compreendam o que é discricionário e o que é vinculado. Vinculado é quando não há margem de escolha. Quando o administrador, frente a uma posição, ele só tem uma única escolha possível dentro da legalidade. Discricionariedade é quando existem duas ou mais posições, duas ou mais decisões, ambas lícitas. Isso que é importante para não confundir. Não se trata de escolher entre lícito ou ilícito, entre o lícito e o arbitrário, mas ambas decisões são lícitas. Concedo ou não concedo, defiro ou não defiro. Ambas as decisões estão dentro do caráter de juridicidade, mais do que legalidade, mas de juridicidade, porque eles observam tanto a legalidade quanto a finalidade. Exemplo de uma regra vinculada. Existem inúmeras regras vinculadas, principalmente regras tributárias, por exemplo, lançamentos tributários, multa quando ocorre alguma infração. São regras em que não há margem de escolha. O administrador, ao verificar que se enquadrou numa determinada situação, ele vai aplicar aquela norma e aquele resultado único. Mas, por exemplo, eu vou usar dois exemplos semelhantes para vocês entenderem a diferença. Artigo 207 da Lei 812. Dispõe sobre o regime jurídico, a Lei 812 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União. Artigo 207. Será concedida licença à servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Então, a gente tem uma hipótese e uma consequência jurídica válida. Será concedida a licença. Não existe margem de escolha. Tá? O administrador não pode escolher se vai ou não conceder licença maternidade. Está na lei que ele tem que conceder a licença maternidade por 120 dias consecutivos. E discricionário, um exemplo de uma regra discricionária no mesmo sentido, sobre licença. Artigo 91 da 812. A critério da administração, poderão ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, desde que não esteja em estágio probatório, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração. Poderá. O administrador pode escolher se ele vai ou não conceder a licença. Dependendo do que? Se houver conveniência e oportunidade. São os critérios de discricionariedade. O que é conveniência e discricionariedade? Conveniência e oportunidade. Definição legal. Definição doutrinária, perdão. Conveniência. Qual dos comportamentos dentre aqueles possíveis na regra será melhor para a satisfação do interesse público? Então, eu vou conceder licença de interesse para o servidor desde que seja do interesse público ou que não haja prejuízo para a administração. E eu vou indeferir o pedido de licença de interesse se eu entender que há prejuízo para a administração. Então, a decisão precisa, nesse caso, ser motivada. Eu vou explicar por que eu estou deferindo o pedido ou por que eu estou indeferindo o pedido. Entenderam? Não sei se vocês entenderam porque vocês não estão respondendo. Mas responderão na próxima aula, né? Via Skype. E oportunidade é circunstâncias fático-jurídicas havidas naquele momento, naquele determinado caso concreto, ou seja, o momento em que a atividade vai ser realizada. Neste momento é oportuno? Neste momento deve ser concedida a licença de interesse? Porque o momento vai determinar. Eu posso dizer que neste momento não é oportuno, mas futuramente pode vir a ser. Por isso que é discricionário. Eu não concedi licença de interesse para um servidor agora, mas daqui a 2 meses um outro servidor pede e eu posso conceder. Isso viola a impessoalidade, por exemplo? Prima facie, não.
Eu preciso analisar o caso concreto, a oportunidade. Neste momento é oportuno. Neste momento não há mais a restrição que havia antes, por exemplo. Então, a discricionalidade muitas vezes descamba para a arbitrariedade. E para isso serve a motivação dos atos. Se eu não concedo a licença de interesse, eu vou justificar. Eu não concedo licença de interesse para o servidor por este motivo, porque no momento nós estamos com um déficit de pessoal, porque há 50 pessoas em licença gestante, por exemplo. Não é oportuno neste momento conceder. Daqui a 2 meses, dessas 50, 20 pessoas já retornaram, então agora passou a ser oportuno. Não há violação a princípio nenhum, não há violação à impessoalidade ou à moralidade pública, eu conceder no momento e não conceder no outro momento. Eu posso pedir, por exemplo, licença para fechar a rua do meu bairro, para andar de bicicleta, para andar de skate, para brincar na rua. Eu posso conseguir uma autorização para fechar. Entretanto, nós estamos vivendo um momento de quarentena, em que não é aconselhável e não é nem permitido que as pessoas se reúnam no meio da rua. Então, neste momento, vai ser, acredito eu, né, obviamente, vai ser indeferido. Eu não posso, neste momento eu não tenho nem margem de escolha, porque contraria a legalidade. Porque existe uma norma estabelecendo que não podem haver reuniões, são normas de ordem pública, né, estabelecidas pelo próprio Estado. Mas uma norma que era discricionária passa neste momento, por exemplo, a ser vinculada. Não há margem de escolha, só existe uma conduta, indeferir o pedido. Então, a discricionalidade vai ser sempre analisada num contexto. Se naquele momento é conveniente, se naquele momento é oportuno. A norma vinculada não precisa apresentar nenhuma dessas características. Existe uma previsão e existe um resultado possível. O único resultado legal possível. Certo? Bem simples. Vou interromper o vídeo aqui e a gente continua agora falando dos poderes em sentido próprio.